Oi, gente! Hoje a gente vai falar um pouco sobre a fisiologia respiratória, especialmente a parte de limitação do fluxo respiratório. Aqui a gente tem um modelinho representativo dos pulmões, que seriam essa parte escura, né, pintada do desenho, que estariam envolvidos pela pleura visceral, aqui que não está representada, mas ela estaria envolvendo os pulmões. Essa linhazinha do lado de fora seria, então, a pleura parietal. Então, essa região branca entre as pleuras seria o espaço intrapleural. Então, vamos falar um pouquinho sobre as pressões. A pressão atmosférica, que está representadinha aqui nessa nuvenzinha aqui, nós sabemos que ela, ao nível do mar, ela fica em torno de 760 milímetros de mercúrio, mas nós vamos utilizar 0 como valor de referência. A pressão alveolar, como o próprio nome já diz, é a pressão dentro do alvéolo. A pressão elástica de retração do pulmão, ela se refere à energia potencial acumulada no tecido pulmonar por conta da distensão desse tecido. Então, ela vai tender a retornar o volume pulmonar ao mínimo. Então, podemos concluir que essa pressão ela vai variar de acordo com a distensão da parede pulmonar e também vai depender de propriedades intrínsecas do parênquima pulmonar de cada indivíduo. Outra pressão nesse sistema é a pressão pleural, que é a pressão existente dentro da cavidade intrapleural. Essa pressão pleural ela é quase sempre negativa em relação à pressão atmosférica, exceto nos casos de ventilação mecânica positiva ou expiração forçada, que a gente vai falar um pouco melhor daqui a pouco. A pressão pleural ela é a pressão que se opõe à pressão de retração elástica do pulmão, ou seja, ela impede que o pulmão expulse todo o ar contido nele, ou seja, que ele colapse. Uma relação importante de ser falada para que a gente compreenda alguns conceitos que a gente vai falar logo mais é essa daqui. A pressão alveolar ela vai ser resultado da soma entre a pressão pleural e a pressão elástica de retração do pulmão. Antes da gente explicar sobre a limitação do fluxo expiratório, a gente pode ver como que essas pressões que a gente acabou de falar variam durante a inspiração e a expiração. No início de uma inspiração, naquele momento em que o pulmão está comportando sua capacidade residual funcional, porque acabou de acontecer uma expiração passiva, a gente vai dar início, então, à inspiração. No início da inspiração, acontece a contração dos músculos inspiratórios, que vai desencadear a expansão da caixa torácica. A expansão da caixa torácica leva consigo também a pleura parietal. Por quê? Porque ela está associada ao gradil costal. Essa pleura parietal sendo expandida junto com a caixa torácica, vai acometer, então, nesse momento, um pequeno afastamento entre uma pleura e outra, fazendo com que a pressão intrapleural, que já era negativa, fique ainda mais negativa. Então, a pleura visceral é tracionada em direção à pleura parietal, expandindo então os pulmões. Essa expansão pulmonar, imediatamente antes da entrada de ar nos pulmões, causa uma redução da pressão alveolar. Isso ocorre porque as moléculas de ar que já estavam dentro dos alvéolos agora passaram a ter mais espaço entre si, o que acarreta então uma diminuição na pressão alveolar. A pressão alveolar se tornou então negativa, o que confere um gradiente de pressão entre o meio externo, o meio atmosférico, e o interior dos pulmões. Esse gradiente ele vai possibilitar o surgimento do fluxo inspiratório, uma vez que o fluxo ocorre da região de maior pressão para a região de menor pressão. Nos momentos finais da inspiração, a força que os músculos inspiratórios fazem para expandir a caixa torácica tende a se igualar à pressão de retração da parede pulmonar.
já que a pressão elástica do pulmão foi aumentando conforme o pulmão fosse expandindo. Quando essas pressões entram em equilíbrio, então esse pulmão para de expandir. Um pouco depois do equilíbrio das pressões pleural e a pressão elástica de retração do pulmão, a pressão alveolar ela vai se equilibrar com a pressão atmosférica. Então, ou seja, a pressão alveolar vai ter valor de zero e o fluxo de ar vai cessar. Após a inspiração, nós podemos realizar dois tipos de expiração, a expiração passiva e a expiração forçada. Iniciaremos falando sobre a passiva, que está entre aspas para lembrar que apesar de não envolver contração muscular direta, ela também envolve gasto de energia, que se refere à dissipação da energia da parede pulmonar acumulada durante a inspiração e o relaxamento gradual dos músculos inspiratórios, uma vez que não ocorre um relaxamento instantâneo completo de uma vez só. A expiração passiva ela inicia com o relaxamento dos músculos inspiratórios, o que vai causar um predomínio da pressão de retração elástica dos pulmões. Sempre lembrando que essa pressão depende de características intrínsecas do parênquima pulmonar e vai variar de acordo com o indivíduo, com o período da respiração, ou seja, com o volume pulmonar, e vai variar com o tempo, ou seja, a idade da pessoa. Para facilitar o entendimento, nós podemos estipular valores para as pressões envolvidas na respiração. Por exemplo, no final da inspiração, podemos considerar que havíamos produzido uma pressão pleural de menos 10, por conta da contração dos músculos inspiratórios, que se equilibrou com a pressão elástica do pulmão, de igual magnitude, porém em sentido oposto, ou seja, mais 10. Com o relaxamento da musculatura inspiratória, a pressão pleural cai para menos 8. Que está aqui representada aqui, menos 8. E a pressão elástica de retração do pulmão, que estava igual a mais 10 no início da expiração, passa a promover então a contração, ou seja, a redução do volume pulmonar. Está aqui representada em cima da setinha por mais 10, ó, a pressão elástica de retração do pulmão. Lembrando, conforme a gente tinha falado lá no começo, que a pressão alveolar é a soma da pressão pleural com a pressão elástica de retração do pulmão, a gente vai ter que a pressão alveolar vai ser igual a menos 8 mais 10, ou seja, nesse momento a pressão alveolar vai ser mais 2. Formou-se então um gradiente de pressão entre o ar alveolar e o ar atmosférico, o que possibilita o fluxo de ar para fora do pulmão, da região de maior pressão para a de menor pressão. Já na expiração forçada, a variação da pressão pleural é bem diferente. Iniciando do momento final da inspiração, em que as pressões estão equilibradas, não só o relaxamento dos músculos inspiratórios vai acontecer, como também vai acontecer a contração dos músculos expiratórios. A contração desses músculos empurra a pleura parietal contra a pleura visceral, fazendo com que a pressão pleural se torne então positiva. Vamos supor que essa pressão positiva entre as pleuras seja igual a mais 25. Lembrando que consideramos a pressão elástica de retração do pulmão no final da inspiração igual a mais 10, então a pressão alveolar passa a ter o valor de mais 35, lembrando daquela fórmula que a gente já tinha conversado. Com isso, formou-se um gradiente de pressão considerável, que vai resultar então em grande fluxo expiratório. Repare que a pressão dentro das vias aéreas ela vai diminuindo até o exterior do corpo, ela diminui gradativamente. Em algum ponto dessa via, a pressão dentro das vias vai se igualar à pressão pleural. Esse ponto nós chamamos de ponto de igual pressão. Acima desse ponto de igual pressão, vai haver então um estreitamento do lúmen da via aérea, uma vez que a pressão imprimida pela pleura é positiva. É importante notar que esse ponto de igual pressão ele é relacionado à pressão pleural e à pressão elástica de retração do pulmão, conforme a gente já veio falando.
Assim, em um mesmo indivíduo, ele é variável, esse ponto de igual pressão é variável de acordo com a intensidade do esforço respiratório e o tempo no processo de respiração, uma vez que essa pressão elástica de retração ela vai variar de acordo com o volume de ar dentro do pulmão. Além disso, em indivíduos sadios, o ponto de igual pressão inicialmente ocorre normalmente em vias aéreas com arcabouço cartilaginoso. Isso então vai impedir que ocorra um colabamento da passagem do ar. Porém, naqueles indivíduos com doenças pulmonares, por exemplo, uma perda de força elástica de retração pulmonar devido ao enfisema, o ponto de igual pressão ele pode ocorrer em vias aéreas mais baixas, sem revestimento cartilaginoso, o que vai possibilitar o colabamento das vias e vai acarretar então o aprisionamento do ar inspirado, comprometendo a troca gasosa. Então, gente, é isso. Muito obrigada e até a próxima.